alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o AVNews do feriado de 7 de setembro, quinta-feira, trazendo as informações do Vasco da Gama, como sempre, de praxe, trazendo informação, correndo atrás da notícia, trazendo curiosidades, trazendo fatos, para que você tenha o seu entretenimento diário. Por isso, peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida, que você compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, em todas as suas redes sociais. A gente pede isso para você, para que você nos ajude. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. É muito legal ser membro. Você pode participar de lives, você pode participar de eventos, como no final do ano vamos fazer o nosso grande evento de desfecho da temporada 2023. Para isso é só você usar esse QR Code que está aí na tela. Você direciona direto à página do YouTube para que você possa se logar, se cadastrar, estando apto a se tornar membro. Mande um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kindi coloca você no grupo de Telegram e depois conversa com você do seu interesse de entrar no grupo de WhatsApp. Vale muito a pena. Na abertura do News, o recado é da Gran Prime, que ajuda o Vasco e também ajuda o canal Atenção Vascaínos. Preste atenção no recado do Emerson Rocha. Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça o seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Valeu, grande Emerson! Vamos falar da 1xBet? A 1xBet está chegando aí, eliminatória de Copa do Mundo. Tá lá no bolo das apostas de como você ganhar grana com a 1xBet. Primeiro comentário fixado aqui no chat. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar. E aí, amigo, o que não falta é opção. A 1xBet é uma piada. Olha, os caras são brincadeira em termos de opção de jogo para você. Dá uma olhada lá e tem duas benesses. R$ 1.200 de bônus e também você tem a opção da aposta dobrada. Se você colocar a palavra promocional Vascaínos, vai dobrar. E dobrando, você vai ter mais dinheiro para poder usar nas suas apostas. É a casa de palpites 1xBet, que paga bem, paga rápido, paga em dia, sem nenhum mimimi. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O time do Vasco da Gama voltou hoje à atividade, mas nem todos os jogadores, nem todos voltaram no dia de hoje. Na verdade, um certo revezamento. O treino foi na parte da manhã, alguns jogadores se incorporaram àqueles que já estavam e os outros vão chegar amanhã, vão fazer a atividade amanhã. Amanhã sim, o grupo todo ele completo, todo mundo completo. Houve um revezamento de atividades, já que, por exemplo, Dimitri Payet, Rossi e Zé Gabriel estão trabalhando desde a última terça-feira. Alguns, como o atacante Verratti e os jovens do Vasco que moram aqui no Rio de Janeiro, Peck, Figueiredo, já estão trabalhando, já trabalharam no dia de hoje uma atividade controlada. Nessa sexta-feira, como eu disse, todo mundo no CT para iniciar forte os treinamentos para o clássico do dia 16 de fevereiro. No próximo sábado, 4 horas da tarde, no Engenhão, contra o Fluminense, jogo dificílimo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem está trazendo muito entusiasmo e muita esperança é o francês Dimitri Payet. Tem treinado muito e tem dado um tom bom, aquela preocupação boa da disputa na semana
para saber se Ramon Dias vai começar o jogo com ele contra o Fluminense ou não, se ele vai ser titular ou vai ficar no banco de reservas. É a grande dúvida. A gente hoje resolveu falar sobre Dimitri Payet, mas vamos ter base a matéria do companheiro Joel Silva, do Diário Lance, que você está vendo aí. É uma matéria que fala exatamente de onde escalar Dimitri Payet. O nosso analista Jean Faísca tem falado reiteradas vezes, falou inclusive na live de segunda-feira, logo após o jogo do Sub-20, que para ele, Payet e Praxedes não podem jogar juntos. Para ele até, Payet não deveria começar o jogo contra o Fluminense, em função do adversário. Um time de muita posse de bola, um time que faz o Vasco ou o seu adversário correr atrás. Por isso, seria um desgaste muito grande para Payet. Jean Faísca chegou a dizer que colocaria Dimitri Payet, por exemplo, um pouco mais à frente, nunca atrás de dois atacantes. Talvez atrás de um centroavante e de um extrema, que pudesse compor atrás, com ele indo um pouquinho mais à frente na hora do time ser atacado. São composições. Mas Joel Silva faz uma matéria muito interessante no Diário Lance. Alguns campinhos são colocados como base de possíveis escalações. Você está vendo aí o campinho número 1, matéria de hoje do Diário Lance do companheiro Joel Silva. É o 4-1-4-1. Payet entraria no lugar de Praxedes, com Peck e Serginho mantidos, colocando aí dentro do tripé do meio de campo com Zé Gabriel, Paulinho e Payet, Serginho e Peck nas pontas fazendo recomposição e Verratti mais à frente. O time ficaria mais ofensivo, não há dúvida, mas menos combativo no meio de campo. Numa segunda opção, no campinho número 2, o 4-3-2-1, com Payet e Praxedes jogando à frente de 3 volantes. E o Lance até especula a possibilidade de Marlon Gomes, que entrou muito bem na partida da Bahia, sofreu o pênalti, jogando ao lado de Paulinho e de Zé Gabriel. Seriam 3 volantes, com 2 meias e o Verratti, com os 2 pontas saindo. Uma terceira opção seria o time que acabou jogando em Salvador, com Sebastian Ferreira e Verratti jogando à frente, Marlon Gomes e Payet jogando por trás com Paulinho. Mas aí tem o Zé Gabriel. Como é que faria essa formação? Tem que se pensar. Talvez seria uma formação com 2 atacantes mais próximos à área, com Payet chegando um pouquinho mais de trás. E a última opção é o 4-2-3-1, com Serginho saindo, com o Payet jogando como ele joga e jogou durante muitos anos na Europa pelo lado esquerdo, onde ele gosta mais de jogar, com o Peck invertendo, jogando do lado direito. Uma escalação que manteria Praxedes e Paulinho com Zé Gabriel, o Payet mais aberto, não sendo um losango completo. Payet jogaria como um atacante pelo lado esquerdo. E eu fui ouvir o próprio Joel Silva, para que ele pudesse falar do porquê dessas ideias, variações, ou até mesmo se ele acredita que Payet deva jogar, porque, por exemplo, o Jean Faísca acha melhor que o Payet nem jogue, em circunstância do jogo contra o Fluminense. Vamos ouvir então o jornalista Joel Silva, que escreveu essa matéria sobre onde Payet jogaria, caso fosse escalado para enfrentar o Fluminense. Fala, Joel! Alô, Flávio, um abraço para você, para toda a rapaziada ligada no Atenção Vascaínos. Cara, fico muito feliz de vocês estarem aí, repercutindo a matéria publicada no Lance nesta quinta-feira sobre o Payet. Eu acho o seguinte, Flávio, hoje, né, o elenco se reapresentou, então o Payet está muito focado, tem treinado nas folgas, na verdade, do elenco, e tá com muita gana, né, muita sede de jogar. Então, primeiro eu vou dar uma opinião em relação a ele ser titular contra o Fluminense, um clássico importante no dia 16. Eu, particularmente, sempre prezo pelo talento. E o Payet tem talento, né? E a gente está falando aqui, hoje, dia 7 de setembro, o jogo dia 16. Então temos aí, até o jogo, 9 dias. Até lá, eu acho que o Payet ele pode estar melhor fisicamente. Ele pode atuar, por exemplo, 45 minutos, muito mais intensos do que foi, né, contra o Bahia. Dito isso, qualidade ele tem de sobra, como eu já falei, então
esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele tem que ser titular. E aí a gente vai para o segundo ponto. Aonde e como o Payet será titular desse time. Aí, meu amigo, a gente deixa essa dor de cabeça para o Ramon Dias. Mas tem uma situação, né, que a gente mostra na matéria e muito por situações que a gente conversou, outras situações também que a gente apurou, e até no nosso, né, no nosso imaginário, no nosso achismo também, que ali é uma matéria analítica. O Payet, ele precisa ter liberdade. Para isso, ele precisa ter pessoas para correr para ele. Então, quem é que corre nesse time do Vasco? Gabriel Peck, Marlon Gomes, Paulinho, né? Zé Gabriel, que tem que ser o primeiro volante. Então, na minha concepção, por mais que eu goste e ache um jogador interessantíssimo, eu acho que quem deveria sair do time é o Prachetes. E aí, como é que eu montaria o time do Vasco? Talvez num 4-1-4-1, e até essa possibilidade nem está no campinho, porque ali eu quis trazer muito mais uma questão factual e analítica do que propriamente uma opinião. E aí, no campinho, inclusive, que eu utilizo na matéria, eu coloco o time que começou contra o Bahia e que vem começando nos últimos jogos, com Peck e Serginho nas pontas, e aí vem um trio de volantes, né, digamos assim, que é o Zé Gabriel, o Paulinho e o Prachetes. Então eu tiraria o Prachetes, colocaria o Payet, mas só que nas pontas eu colocaria o Peck e também o Orejano. E aí eu montaria um time um pouco diferente. Colocaria o Zé Gabriel de volante, que ele está voltando. De um lado o Orejano, Paulinho, Payet e Gabriel Peck. E na frente o Veguete. Eu acho que o Vasco precisa ter em campo o que tem de melhor numa qualidade técnica. E eu acho que esse esquema, já meio que o time está acostumado com ele. O Peck, por cair pelo lado esquerdo, daria uma proteção maior ao Payet. E automaticamente também o Orejano pelo lado direito, tendo a qualidade, uma técnica mais apurada e tal, para poder servir o Verrete, para fazer uma tabela com o Paulinho. Então eu acho que esse time do Vasco seria o ideal. Então vamos lá, Léo Jardim, Robson, Maicon, Léo e Lucas Piton. No meio campo, Zé Gabriel, e aí uma linha de 4 meias, com Orejano, Paulinho, Payet e Gabriel Peck, e na frente o Verrete. Valeu, meu amigo, um abraço, tamo junto e até a próxima. Mas essa é uma dor de cabeça e boa para o Ramon Dias, que sabe que o jogador está treinando muito bem. O Diego Pereira, que é o preparador físico, acompanha o jogador diariamente. Payet está chegando num nível físico muito bom, precisa de ritmo de jogo, mas de forma aeróbica, no gás, tá legal. O gringo tá muito legal. Além de Ross, que também está melhorando na parte física e passa a ser uma boa opção. Medel e Puma jogam amanhã pelas eliminatórias. Informei hoje que o jogo seria hoje, não. O jogo é amanhã entre Uruguai e Chile. Medel pela seleção chilena, ele está fora do jogo com o Fluminense suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Puma Rodrigues pela seleção do Uruguai na expectativa de voltar a jogar como titular do Vasco. Da mesma forma como Marlon Gomes, que está na seleção sub-23, que inclusive jogou hoje contra Marrocos e perdeu lá no Marrocos por 1-0. Os três, obviamente, não estarão na reapresentação amanhã. O Vasco está muito próximo de conseguir o Engenhão, ou o campo anexo, que você está vendo aí em foto, na semana que vem, para se adaptar a treinar e jogar na grama sintética. Sim, há uma preocupação da comissão técnica clara, apesar do Vasco já ter jogado 2 vezes em grama sintética nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro, enfrentou o Botafogo, aonde vai jogar no sábado, no Engenhão, e perdeu por 2-0. E depois, há 2 semanas, enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e perdeu por 1-0. A gente foi ouvir um especialista que usa da grama sintética para treinamentos da sua escolinha e principalmente por ser um jogador que marcou muito época no Vasco da Gama, o lateral direito Maricá. Maricá tem uma escolinha em Santa Catarina, tem um campo e campus society, onde faz peneiras, e ele já há muitos anos utiliza da grama sintética e é um profundo conhecedor da escolha dos fios, qual é a melhor modelagem.
E conversando com o Maricá, ele fez questão de nos mandar um depoimento, achando fundamental, já que o Vasco vai enfrentar um adversário que, é claro, tem a posse de bola, joga junto, o gramado sintético é um gramado que facilita esse toque de bola, mas não é o zero e vezeiro o Fluminense em jogar em grama sintética. Por isso, Maricá acha que se o Vasco fizer alguns treinos, 1, 2 treinos, pelo menos 2 na grama sintética antes do jogo com o Fluminense, pode sim levar vantagem no clássico do dia 16, Maricá. Fala, Flávio Dias, aqui é o Maricá, jogador do Vasco, respondendo a sua pergunta, em relação ao Vasco, tá fazendo o reconhecimento do gramado, do Engenhão. Eu acho super importante, se o Vasco conseguir tá fazendo esses treinamentos dentro ali do Engenhão, reconhecendo a grama sintética. Primeiro que é muito diferente, a grama sintética para a grama natural. Claro que hoje, com a tecnologia, eles estão conseguindo chegar próximo, da grama natural, mas nunca vai ser igual, Então é totalmente diferente o kick da bola, a velocidade, o jogo fica mais rápido. Então, se o Vasco conseguir, tá treinando, pelo menos um pouco ali para estar conhecendo o gramado, seria muito importante, ainda mais o Vasco que vai ter esse jogo super importante contra o Fluminense. Tá bom, meu amigo? Um abraço aí para você, abraço a todos os ouvintes. Valeu. E isso vai acontecer. Já está praticamente certo, o Vasco não está alardeando muito, até para o Fluminense também não pedir tanto, mas o Vasco da Gama vai fazer treinamentos no campo do Engenhão, ou pelo menos no anexo, para se adaptar, chegar bem para o jogo do sábado, dia 16. No tapetinho, lá no gramado sintético do estádio Newton Santos. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre uma rivalidade que não era nem a primeira no futebol carioca, mas vários fatos se acumulam e que tornam Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, um clássico de ânimos acirrados, inclusive fomentando a retirada, por exemplo, do jogo de Volta Redonda pelo medo de algum tipo de conflito na estrada entre os torcedores. A rivalidade no Rio não era muito forte entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Por que Vasco e Fluminense ficou tão quente assim? A gente vai trazer números, a gente vai trazer fatos e um bom depoimento também de alguém off-Rio que sente bem o que é enfrentar o Fluminense no dia de hoje. A gente volta já já depois de 2 recados, do cartão de vantagens AVPWR Conecta e também do Dicas de Mendonça. A gente volta já. Descubra uma nova forma de estar conectado ao Vasco. O cartão AVPWR Conecta não é apenas sobre assistir as resenhas e lives dos jogos, mas sim uma experiência completa que cuida de você, torcedor, dentro e fora do estádio. Consultas a qualquer hora. Tenha pronto atendimento médico ao seu alcance 24 horas, 7 dias da semana. Descontos especiais das farmácias aos cinemas. Economize em todas as suas atividades favoritas. Cashback. Suas compras retornam para você. Aproveite parcerias exclusivas, grandes marcas, grandes vantagens.
O AVPWR Conecta é mais do que um simples plano de membros. Por apenas R$ 51,90. Seu time, sua saúde, seus benefícios, tudo em um único plano. E na abertura desse segundo bloco, vou dar o recado da Barros Barreto para você. Rua Barros Barreto, loja 107A e bem Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso. Dá uma olhada naquela borrachinha da sua geladeira, se estiver rachada, pode estar vazando, pode estar dando também uma descompensação no seu aparelho, um problema sério de consumo de energia e não estar conservando os seus alimentos. Dê uma olhada. Tire a borracha, mande uma foto para o WhatsApp da Barros Barreto, 021 2209 5754, e eles têm a máquina que faz essa borrachinha e manda para você sem problema nenhum. Além disso, venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar, venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, 021 2209 5754. É a Barros Barreto Refrigeração. Olha, aqui no Rio de Janeiro, sempre foi muito comum as rivalidades serem grandes, mas cada um no seu cada um. Vasco e Botafogo sempre foi um clássico, até por cores semelhantes, de rivalidade, mas nem tanto. Até uma certa amizade. Para quem não sabe, Vasco e América sempre foi o clássico da paz. Enfim, os clássicos do Rio de Janeiro sempre tiveram uma alcunha. Vasco e Flamengo era o clássico dos milhões, as duas maiores torcidas, e a coisa sempre foi muito forte, sempre foi muito grande em termos de arrecadação, de casa cheia. Vasco e Fluminense sempre foi um clássico também de pegada, clássicos duros, clássicos com histórias, decisões de título, decisão de título brasileiro. Quem não se lembra do elástico de Rivelino em cima de Alcir Portela, fatos marcantes. Mas era chamado clássico dos gigantes, porque sim, são dois grandes clubes do futebol brasileiro. Mas aqui no Rio, o clássico mais acirrado sempre foi, pelo lado do Vasco, o Vasco e Flamengo. E continua sendo. Mas o Vasco e o Fluminense parece que deu uma esquentada nos últimos anos. Sim. Alguns fatos têm sido muito duros e marcantes para que essa rivalidade se acirre até além do normal. Jogadores, por exemplo, que saem do Vasco e vão para o Fluminense. Vou dar aqui alguns exemplos. Leandro Amaral, que saiu do Vasco, uma rusga danada, acabou indo para o Fluminense e não se deu bem. Muita gente diz que é a maldição de São Januário. Outro jogador que também saiu do Vasco e foi para o Fluminense, tornou-se um grande ídolo no Fluminense, Dario Conca, jogador que começou no Vasco ali mirradinho e acabou se transformando num grande jogador do Fluminense. E o mais recente, Germán Cano, que fez 2 anos num Vasco ruim, mas foi bem reconhecido, 42 gols, artilheiro da temporada, e vai para o Fluminense e se destaca muito, sendo que nesse ano faz um gol histórico contra o Vasco, fazendo um gol do meio de campo no Campeonato Carioca. Mas, além dessas trocas, outros fatos também pesaram. O Fluminense, por exemplo, querendo o lado direito, que historicamente sempre foi do Vasco, como o primeiro campeão do Maracanã. O Fluminense quer para ele o lado que era do Vasco. Não quer ficar trocando de lado como trocou a vida toda. Mas, em 2013, quando volta ao Vasco da Gama, Juninho Pernambucano faz um gol emblemático na reabertura do Maracanã, que estava sendo reaberto para a Copa do Mundo de 2014, vai na torcida do Fluminense, você está vendo aí na foto, e faz o gesto. Esse lado aí é do Vasco. Mais recentemente, também criou-se um clima mais bélico por conta da questão do Maracanã, porque o Maracanã passou a ser, provisoriamente, de Fluminense e Flamengo, sendo o Flamengo o principal, o Fluminense estando ali ao lado, como estepe, não apitando muito, e o Vasco tendo enormes dificuldades de jogar no Maracanã. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, talvez seja
a grande mola de toda essa rivalidade mais recente, com declarações como, por exemplo, que o Vasco foi comprado por uma empresa que compra massas falidas, meio que alfinetando mesmo o Vasco da Gama. Ontem mesmo chegou a citar no Bola da Vez, programa dos canais ESPN, de que há 2 anos atrás conversou com o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, e com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tentar um ajuste lá, para que todos pudessem jogar. Salgado disse a ele que sim, vê lá um número de jogos, e Mário Bittencourt fala em torno de 10 a 12, a coisa não andou muito, e numa reunião depois na CBF, Carlos Roberto Osório, numa dessas reuniões aí envolvendo Liga Nacional, diz que as datas que o Fluminense e o Flamengo disponibilizaram para jogos contra Guarani e Chapecoense não eram datas de jogos maracanizáveis, quer dizer, jogos em que se tem um prejuízo. E aquilo ali criou uma rusga danada, enorme, entre as partes. Aliás, até sobre esse tema eu trouxe detalhes no Boletim AV de hoje à tarde. Eu conversei com o presidente Jorge Salgado hoje e disse a ele o que o senhor achou da declaração dada pelo Mário Bittencourt. E o presidente Salgado disse que bom que ele abriu essa brecha, porque essa conversa foi há 2 anos atrás, não houve mais retorno, e a partir do momento em que ele, inclusive, citou Jorge Salgado como uma pessoa educada, de bom trato, Salgado disse, vou procurá-lo novamente, de repente, para reabrir, porque o Vasco fez uma proposta 2 anos atrás de 15 partidas. Era para Flamengo e Fluminense abrirem mão aí de 8 a 7 jogos da agenda do ano que tem, para poder também encaixar o Vasco da Gama, coisa que nunca aconteceu. Mas em função dessa citação do presidente do Fluminense a Jorge Salgado se motivou e vai entrar em contato de novo com o Mário Bittencourt. Convidá-lo sim para um novo papo, para um almoço, bater um papo, quem sabe para tentar ajustar essas arestas. Porque exatamente nisso está o cerne da questão. Muita gente hoje no Boletim AV criticando que Salgado não tem que procurar ninguém, porque o Fluminense não está sendo correto com o Vasco, que o Fluminense não é correto, que o Flamengo não é correto. Enfim, atiçou uma rivalidade muito grande também o presidente do Fluminense. E tudo isso tem trazido um clima muito pesado entre torcidas e direções. Torcida, já falei, o jogo em Volta Redonda que seria, não foi muito por conta da preocupação de conflitos na estrada, de problemas na estrada entre os torcedores. As direções sempre se alfinetando, principalmente na figura de Carlos Roberto Osório. Até o ex-CEO Luiz Melo também respondeu a Mário Bittencourt a essa entrevista quando falou que o Vasco foi vendido como massa falida para o grupo 777. Então é algo exacerbado. Mas no campo é um dos jogos em que o Vasco leva vantagem. O Vasco que tem perdido muito nos confrontos de clubes brasileiros. No Fluminense, ainda o Fluminense é o freguês. São 375 jogos, você está vendo aí. 147 vitórias do Vasco, 108 empates, 120 vitórias do Fluminense. 549 gols do Vasco, 507 gols do Fluminense. No Campeonato Carioca, um equilíbrio impressionante. São 84 vitórias para cada time, com 65 empates. No Campeonato Brasileiro, são 61 jogos, também com bom equilíbrio. São 22 vitórias do Vasco, 23 empates, 16 vitórias do Fluminense. Mas o confronto que sempre foi mais pró ao Vasco da Gama, de 2019 para cá, tem sido muito maior para o Fluminense. Nos últimos 4 anos, foram 8 confrontos. O Vasco não ganha do Fluminense há 4 anos, em 8 confrontos. São 4 vitórias do Fluminense e 4 empates. A última vitória do Vasco foi no dia 20 de julho de 2019, um domingo pela manhã, em que o Vasco venceu por 2-1 o Fluminense. Pedro fez o gol do Fluminense, Leandro Castan, que você está vendo aí na foto, empatou, e Bruno César fez o gol da virada. No Nilton Santos, o Fluminense, que já chegou a mandar jogos, muitos, no Nilton Santos no início do estádio Engenhão, o Fluminense leva vantagem nos confrontos. São 6 vitórias do Fluminense, 5 vitórias do Vasco, 3 empates em 14 jogos. Mas nesse caminho, em 2011, um jogo muito emblemático,
em que o Vasco elimina o Fluminense da briga pelo título e se mantém vivo na última rodada contra o Corinthians. Bernardo fazia um gol muito importante que manteve o Vasco vivo nessa competição. Libertadores já jogaram juntos em 1985, porque em 1984 protagonizaram a final do Campeonato Brasileiro para os mais jovens. O Fluminense venceu o Vasco da Gama. Empate no primeiro jogo e no segundo jogo a vitória do Fluminense por 1-0, gol de Romerito. Os vascaínos hoje, e a gente sente, inclusive recentemente, um membro do canal, o Adeilson Feitosa, participando diretamente conosco num news com a presença do deputado Aliel Machado, se emocionou e falou: se tem um clube hoje que eu tenho uma bronca enorme, tenho um rancor enorme, é o Fluminense. Tenho muita vontade de ganhar do Fluminense. E a gente sente no sentimento do torcedor claramente isso. A gente sente na cabeça do torcedor essa vontade de ganhar do Fluminense, por conta dessas rusgas. Porque o Flamengo atua institucionalmente. É o benefício da arbitragem, é a facilidade para algumas coisas na justiça. É institucional. Ninguém do Flamengo ataca o Vasco da Gama. Já o Fluminense não. O Fluminense faz esse ataque através do seu presidente, através de medidas de tirar jogadores do Vasco que atingem diretamente o torcedor vascaíno. E a gente foi ouvir dois. Hoje não o perguntei sobre questão tática, nada disso. Perguntei ao torcedor Jean Faísca, off-Rio, que sabe medir muito bem essa temperatura de rivalidade. Por que, Jean, que Vasco e Fluminense hoje tem essa rivalidade tão grande? Você consideraria hoje, talvez, a rivalidade mais exacerbada do futebol carioca, Jean? Olha, torcedor, impressiona como essa rivalidade Vasco e Fluminense vem no decorrer dos anos aí, cada vez mais ficando acirrada. Se a gente parar para pensar, é algo que é histórico, né? Principalmente na década de 80, em que o Vasco tinha bons times, perdeu o título de 84, depois foi eliminado também no Campeonato Brasileiro de 88, que o Vasco tinha um grande time, depois em 89 conseguiu ser campeão brasileiro. Aí na sequência de tricampeonato do Vasco, 93, 94, o Vasco acabou levando a melhor. E no final da década de 90, o Eurico Miranda acabou levando esse clássico a uma prateleira bem alta no futebol carioca, principalmente por aqueles depoimentos, ele falando que não pagaria bicho para ganhar de time que disputava a Série C. Lembrando que em 98, quando o Vasco conquistou a Libertadores da América, o seu maior título, o Fluminense disputava a Série C. E sempre o torcedor do Vasco vem com essa resenha que a minha maior glória foi no seu maior pesadelo, que era o Fluminense lá disputando essa competição. Sem contar os vários jogadores que despontaram no Vasco nas últimas décadas, aí, principalmente de 2000 para cá, em que o Fluminense não podia ver um jogador dar 2 chutes no Vasco, já vinha lá e levava esse jogador. A gente pode citar aqui inúmeros: o goleiro Rafael, o Meia Conca, o Leandro Amaral, enfim, até camisa com faixa na transversal o Fluminense acabou fazendo aí nos últimos anos. Outra polêmica grande, a questão do lado do Maracanã. O Vasco, que teve o direito de escolher o lado que sua torcida fica no Maracanã, simplesmente pelo fato de ser o primeiro campeão carioca da história do Maracanã. Ficou à época condicionado que o primeiro campeão escolheria o lado do Maracanã. E depois que começou essa história aí do Fluminense entrar na administração do Maracanã, quis mudar o torcedor vascaíno de lado. Então eu vejo que há um bom tempo já essa disputa vem muito acirrada. Eu ainda acredito que o principal clássico não é contra o Fluminense, é contra o rival. Só que tá chegando próximo, porque o torcedor vascaíno percebe que o seu rival das Laranjeiras também ocupa um espaço que nos últimos anos, por tudo aquilo que eu relatei aqui, acaba acirrando bastante os ânimos. E outro que também deixa a sua opinião, o querido Vaguinho, Wagner Pinto, torcedor do Vasco, grande colunista, cronista, jornalista, comentarista da Vasco TV, já esteve conosco aqui no canal Atenção Vascaínos, mas, acima de tudo, um representante da torcida do Vasco. Vaguinho, qual é a sua opinião sobre essa questão da rivalidade entre Vasco e Fluminense, hein, Vaguinho? Fala, galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico, que eu tô sempre ligado. Flávio Dias, Emerson Rocha, Jean Faísca, grande Bismarck.
Um abraço a todos. Olha, respondendo essa pergunta, sempre foi, é e sempre será o Flamengo. É o time que eu detesto perder, é o time que eu gosto de ganhar o tempo todo. A rivalidade do Vasco é com o Flamengo, é a maior rivalidade do futebol brasileiro, que está mundial. Então, é isso. O Fluminense, ele me irrita porque ele quer ser Vasco, né? Ele quer tomar na mão grande o lado da torcida do Vasco, quer forçar uma rivalidade, porque eu acho que o Vasco não tem que ficar se preocupando com isso. O Vasco está muito acima disso. E pela aquela situação que o Fluminense representa, que é o clube do lado de lá, aquele preconceito que a gente sabe que sempre acompanha o Vasco, que era o clube que estava desse lado do túnel, o clube que é o verdadeiro, legítimo clube popular do Rio de Janeiro, é o clube que está em São Cristóvão, do lado de uma comunidade. Então o Fluminense representa sempre a Meia. Então isso pra gente que é vascaíno, lógico que irrita, mas eu, sinceramente, eu quero ganhar dele sempre, quero ganhar qualquer clássico sempre, mas a minha rivalidade principal é com o Flamengo e sempre será. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Um abraço, um beijo. E uma curiosidade, para o jogo do sábado que vem, 3 jogadores que estarão em campo, provavelmente como titulares, são crias do Fluminense. O zagueiro Léo Pelé, que saiu do Fluminense em 2017, vendido para o exterior. Léo Pelé foi criado no Fluminense como lateral esquerdo e é um jogador que tem muito carinho pela origem dele no Fluminense, mas principalmente sobre o atual técnico do Fluminense, Fernando Diniz, que foi quem o colocou como zagueiro no São Paulo. Bruno Prachedes está aí bem novinho, é cria do Fluminense e saiu meio em crise quando perguntado qual era o clube do coração dele, e ele disse segue o líder, e o Flamengo era o líder, meio que deixando claro que tem predileção pelo Flamengo, e isso não caiu bem no Fluminense, e o Bruno Prachedes acabou saindo meio que torto lá de Xerém. E o outro é Paulinho, jogador que esteve na base do Fluminense até 2017, depois foi ganhar a vida no mundo árabe, primeiro Portugal, depois mundo árabe. São 3 jogadores que fazem meio a questão da lei do ex. E eu quero a sua opinião aqui embaixo. Qual é o seu sentimento hoje sobre o Fluminense? Você tem essa bronca toda? É o clube que você tem mais vontade de ganhar depois do Flamengo? Ou não? O Flamengo passa a ser sempre o primeiro. Qual é a sua opinião? O porquê de acirrar essa rivalidade tão grande entre Flamengo, Fluminense e Vasco, e mais diretamente Vasco e Fluminense? Vamos às notícias finais aqui no News, as notícias dessa quinta-feira, dia 7 de setembro. Olha, alguns jogadores do Vasco estão com contrato por se encerrar no final do ano. A lista é grande, hein? Bruno Prachedes, Zé Gabriel, o goleiro Ivan, Sebastião Ferreira, Alex Teixeira, Gabriel Dias, Maicon, Paulo Henrique, Robson e Rossi. Desses aí, jogadores que ficam sem contrato porque estão com contrato já há algum tempo com o Vasco. Zé Gabriel, Alex Teixeira, Gabriel Dias, são jogadores que não estão emprestados ao Vasco. São jogadores do Vasco, já com contratos antigos. Vai ver o Vasco se vai renovar o contrato ou não. Os demais, no caso de Prachedes, Ivan, Sebastião, Maicon, Paulo Henrique e Robson, além do Rossi, é saber se os empréstimos serão renovados e se eles vão permanecer. Falei hoje rapidamente com o diretor executivo Paulo Brax e ele me disse, é assunto para novembro. Não vamos resolver absolutamente nada agora. Falar de renovação de contrato no final do ano, com o transcurso do campeonato, Vasco brigando para sair da zona do rebaixamento, não é o momento. Em novembro a gente volta a se falar. Sobre o departamento médico, são 3 os jogadores no departamento médico. Gabriel Dias, lateral, que sofreu aquela lesão contra o Atlético. Tá melhor, tá melhorando, mas vai demorar. Eric Marcos, atacante, que sofreu uma lesão na semana passada, vai ficar um tempinho fora também, mas está se recuperando. E a boa notícia é sobre Patrick De Luca, volante que veio do Bahia, contratado pelo Vasco da Gama, a primeira contratação do Vasco já no ano passado. Teve um problema de rompimento do ligamento colateral, mesmo problema do Riquelme, e você está vendo fotos aí já de Patrick De Luca treinando normalmente. Eu falei hoje com o pessoal do DESP que me disseram, olha, ele volta normal a jogar esse ano, estará à disposição do técnico Ramon Dias, é um reforço aí para a volância. Claro que está há muito tempo sem jogar, mas é um jogador que melhorou demais, é uma recuperação aí para 9 meses, ele está no 6º mês e está muito bem.
tá surpreendendo. Então, para esse ano, provavelmente, Patrick de Luca estará em condição de poder jogar com a camisa do Vasco da Gama. E Sub-15 e Sub-17 jogaram hoje e venceram. Sim, venceram por 1-0 ao Bangu. O Bangu é o adversário que o Vasco teve no Sub-15 e no Sub-17. Bom, agora vamos à hora do abraço. A hora do abraço é sempre muito importante. A hora do abraço, oferecimento do Renda Extra. O Renda Extra que tem dado a oportunidade de muita gente ganhar dinheiro, viu? Muita gente ganha dinheiro com Renda Extra, até R$4.000. Você vai na descrição do vídeo, tem lá um link para você baixar o curso Lucrando em Home Office e você consegue ganhar uma grana porque você vai aprender com uma equipe de suporte para você trabalhar de casa, tendo uma boa internet sem problema nenhum. E se você não aprender, os caras devolvem o seu dinheiro, gente. Pô, mas aí é mais moleza impossível. Não tem como. Tá resolvido, absolutamente resolvido. Vá no Renda Extra, aproveite essa ótima oportunidade de você ganhar uma grana. Olha, eu quero mandar um abraço especial a um grande amigo, jogador que jogou no Fluminense e também jogou no Vasco da Gama, Ian Cleiton de Lima Racero, o Ian, meio de campo. Recebi hoje uma notícia muito importante. O Ian tem um problema crônico no joelho, estava como treinador de base e trabalhou na Chapecoense, depois teve um problema de câncer no testículo, já recuperado, graças a Deus. E o Ian, em função do joelhão, fez todos os cursos na Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, da BTF, tudo. Mas não consegue dar treino, porque o joelho está arrebentado. E o Ian escolhe agora uma nova atividade, ser gestor de futebol. Vai trabalhar com carreiras, vai observar jogadores, vai gerir carreiras e é alguém de altíssimo nível. Cara que eu tenho um carinho enorme, dos grandes amigos que eu fiz no futebol, daquele time tricampeão carioca. Cara que eu tenho uma admiração por ser um cara correto, seu Clênio, o pai dele, também é um cara muito correto. Ian, não sei se você vai ter oportunidade de ver ou ouvir, ou se alguém pode falar com você, mas mando daqui, cara, meus votos de muito sucesso pra ti, cara. Gosto mesmo de você, de graça. Você é um cara que eu tenho uma admiração, além de ter sido um grande jogador, um grande amigo. Que você tenha muito sucesso na sua nova empreitada. É isso, cara, a idade vai chegando, o joelhão vai arrebentando, eu entendo bem disso, estou começando a sentir essas dores, mas você tem muito talento para orientar, tem experiência, talento, uma vida grandíssima, jogando em grandes equipes, jogando em seleção brasileira, trabalhou com base, trabalha com base como treinador, conhece bem a cabeça de jogadores, tenha muito sucesso, irmão, que Deus possa te abençoar abundantemente. Amanhã tem comentário no Ave Mais, bem cedinho, eu vou trazer uma opinião bem legal. E também tem o Bom Dia Gigante, tem Boletim AV, tem AV News. A gente aqui corre atrás direto, gente, não tem escapatória. Tá todo dia buscando informação, todo dia trazendo notícias. Espero que vocês tenham gostado. Ontem eu ouvi um comentário que às vezes me machuca um pouco, mas a gente fala aqui, muita gente diz, por que você, a pessoa dizer que o programa foi requentado? Não foi requentado, irmão. É notícia, é criatividade. A gente falou ontem do Zé Gabriel, jogador que está surpreendendo, trazendo opinião, muita gente dizendo que a gente trouxe a opinião do empresário do jogador para valorizar. É tanta gente com cabeça ruim, tanta gente com maldade na cabeça, sabe? Não é isso não, gente. A gente está aqui para informar, para trazer opinião, trazer notícia. Hoje corri o dia inteiro no 7 de setembro para trabalhar, para estar aqui com o maior prazer. Menos, gente, menos hater, mais lover, como eu costumo dizer. Menos armas, vamos entrar mais desarmado, espírito legal. A gente tá aqui de peito aberto, cara limpa, para trazer as informações para vocês. Grande abraço, muito obrigado a todos. A gente volta amanhã. Tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!